Olá, pessoal do primeiro, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui um pouquinho para a gente conversar sobre o simulado do Enem Interativo, né? Vocês têm aí o simulado para estar executando, para estar fazendo, não é? Então, vocês têm que entrar ali na plataforma Class, clicar na aba de serviços, Enem Interativo. E aí vocês vão fazer o caderno número 2. O caderno número 2, ele é o caderno de matemática e ciências da natureza e suas tecnologias. Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre, então, ciências da natureza e suas tecnologias dentro da área de física, tá bom? Então, vamos fazer um apanhado geral. Eu dei uma analisada nas habilidades que estarão compondo aí o simulado de vocês e eu trouxe aqui alguns objetos de conhecimento para a gente poder discutir, conversar um pouquinho, para dar um subsídio um pouco melhor para você poder fazer, então, aí esse simulado que é tão importante para a sua carreira acadêmica, né? Estar vendo como que as questões caem nos vestibulares, como que é a prova de vestibular, é essencial. Então, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre alguns objetos de conhecimento a respeito do simulado. Queridos, algo que acontece conosco desde criancinhas, né? Nós somos sempre muito curiosos. Somos curiosos para poder aprender as coisas, entender o que nos cerca. Quem nunca aqui nunca se questionou a respeito de um fenômeno, a respeito de algo que observa, seja isso voltado à física, química, biologia, enfim, a qualquer área do conhecimento. Quem nunca se questionou? O porquê que aquilo acontece, né? Então, desde pequenos, nós somos muito curiosos. E aí, olha que interessante. A nossa curiosidade, ela começa a partir da onde? Da observação. A gente observa, muitas vezes vê um problema e às vezes a gente quer resolver, né? Nós temos necessidades de solucionarmos o quê? Problemas do dia a dia, né? E a ciência, ela se baseia por meio de problemas, questionamentos que foram levantados para que possamos o quê? Compreender aquilo que nos cerca, o mundo que está ao nosso redor, né? Então, desde pequeno, nós temos essas curiosidades, né? E aí, gente, existem alguns tipos de conhecimento, tá? E essas curiosidades, elas estão relacionadas a esses tipos de conhecimento. Nós temos aqui, basicamente, 4 tipos de conhecimento. Quais são esses conhecimentos? Conhecimento empírico, que é aquele conhecimento baseado apenas na observação e no relato, tá? Então, surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao redor. Nós temos o conhecimento que nós chamamos de conhecimento científico, que vai usar uma lógica, um pensamento mais crítico, muitas vezes vai utilizar métodos lógicos para poder encontrar algumas respostas, vai fazer testes, então vai englobar fatos que foram ou que podem ser validados e comprovados, tá? Terceiro tipo de conhecimento é o conhecimento filosófico, aquele conhecimento baseado nas reflexões, né, que o homem faz sobre questões que são muitas vezes subjetivas, são muitas vezes não tão materiais, tá? Já o conhecimento religioso, queridos, é aquele conhecimento que está baseado numa fé, que acredita que está, que se acredita a respeito de uma crença que se tem baseado na fé, tá? Então, olha só, baseado na fé religiosa, acredita que esta é uma verdade absoluta. Não tem muito relativismo dentro do conhecimento religioso. A fé, aquilo que você crê, é o absoluto, né? Está sempre relacionado com uma questão de crença, tá? E sempre crença religiosa, tá? A partir disso, esses conhecimentos, só para a gente poder definir, existe um melhor do que o outro, um em detrimento do outro? Não, tá? Por exemplo, conhecimento empírico. Vamos pegar uma situação, um agricultor. Às vezes a pessoa é analfabeta, mas ela sabe exatamente o momento de plantar,
o momento de adubar e o momento de colher. Apenas pelo quê? Pela experiência de vida, pela observação daquilo que deu certo. Ela sabe daquilo que, por exemplo, aquela planta precisa. É um conhecimento, é uma forma de conhecimento, né? Mas o conhecimento científico, eu falei para vocês que ele vai usar um método, uma lógica, e aí eu quero conversar com vocês sobre as etapas do método científico, né? A gente conversou muito sobre essas etapas. Então, a primeira etapa do método científico é a observação. Segunda etapa é o questionamento. Então, eu observo o fenômeno e, a partir daquilo que eu observei, eu começo a fazer questionamentos. A partir dos questionamentos, eu começo a ter possíveis respostas ou possíveis caminhos para que eu chegue numa resposta. Essas são as hipóteses, né? Então eu faço um levantamento de hipóteses, um levantamento de ideias. Olha, talvez seja por esse caminho, talvez seja por aquele. Então a gente está levantando aqui algumas hipóteses, né? Quarta etapa, eu tenho a experimentação. Quando eu vou colocar em prática aquilo, vou testar aquilo que eu estou questionando. Para então, na quinta etapa, eu ter uma análise de resultados, e então, através da etapa, né, de análise de resultados, eu fazer uma conclusão. E aí falar assim: olha, aquela minha primeira ideia é aquilo mesmo. Ou aquela segunda ideia que eu tive não era bem por ali. O experimento não me mostrou que aquilo estava meio errado, né? Repare, a gente ganha aqui um plus, né? A gente ganha elementos a mais para fazer uma análise mais científica, né? Repare, o conhecimento que antes era baseado apenas na observação e relato, agora passa por testes, né? Quem inaugura, só a nível de curiosidade, essa ideia de método científico é o Galileu Galilei. Ele vem ali contrastando um pouquinho com Nicolau Copérnico, tem toda uma questão histórica envolvida aí atrás. Bem interessante também, se você tiver curiosidade, ou quiser saber um pouco mais sobre isso, me procura, ou a gente pode até gravar um videozinho depois sobre isso, né? Muito bem. A física, gente, portanto, ela vai ter o objetivo de estudar os movimentos e as suas consequências, tá? Então, o que vai, como que está o movimento, o que vai gerar o movimento. Então, estudo, a parte da física é mais essa, tá? Tentar entender os movimentos e as suas consequências, o que que ocorre, tá? Pensando nisso, eu quero fazer com vocês analisar uma situação, tá? Tem uma pessoa aqui no ponto A e ela quer chegar até o ponto B. Ela quer sair do ponto A e ir até o ponto B. Como que ela pode fazer essa trajetória? Ela pode fazer essa trajetória apenas e exclusivamente saindo de A e indo para B? Não, né? Percebe que eu tenho um caminho azul aqui também. Ela pode sair de A, passar pela casinha e ir até B. Ou ela pode fazer isso aqui, ó. Sair de A e vir para B. Ela pode sair de A, dar várias voltas, conversar, caminhar, dar mais uma volta. Vai até lá, volta, vem, volta. Olha só, chegou. Isso também é um caminho, uma trajetória possível para chegar no ponto B? Claro que é. Claro que é. A diferença é que de A até B, indo pela trajetória da seta vermelha que vocês estão vendo aí, é mais rápido, talvez. Ou o caminho é mais curto. Indo pelo caminho azul, fica mais longo. E pelos caminhos que eu desenhei para vocês também ficam mais longos. O último, então, nem se fala. Bom, para ir de A até B, eu vou ter que me movimentar. Eu vou ter que ter uma velocidade. Não é isso? Então, eu vou ter que ver como que eu posso fazer isso. Como que eu posso fazer quanto tempo eu levo para poder caminhar de A até B. Hoje em dia, quando a gente fala, nos nossos dias mais atuais, a gente usa o que, gente, para fazer isso? Aplicativos. E exemplo desses aplicativos, eu trouxe aqui o Waze e o Google Maps, né? E aí eu trouxe uma situação. A gente vai fazer um passeio cultural, né? Passeio pedagógico. Então a gente vai sair aqui do Colégio de Vila Matilde e eu vou querer ir até o Museu do Ipiranga. O Waze me deu esse caminho aqui.
Mas qual é o menor caminho entre o Colégio de Vila Matilde e o Museu do Ipiranga? Ora, o menor caminho é essa linha reta aqui? Sim ou não? Sim. O menor caminho sempre vai ser a linha reta. Mas repare, eu posso fazer outros trajetos para chegar no mesmo lugar. Certo? Tudo bem. Como a gente pode determinar o tempo de percurso, portanto? Como que o Waze sabe que eu vou gastar, o Waze ou Maps, né? Aqui no caso é o Maps, 27 minutos. Porque ele calculou o que a gente chama de velocidade. E como que eu calculo velocidade? Distância dividido por tempo. Não posso esquecer isso. Velocidade é sempre distância dividido por tempo, tá? E a gente consegue determinar o tempo sabendo a distância, sabendo a velocidade com que eu vou percorrer, tá certo? E aí a minha pergunta é, mas e se a velocidade não for constante? Se a velocidade mudar? Se a velocidade mudar, vai aparecer um outro elemento. Você vai lembrar dele, a aceleração. O que a aceleração mede? A aceleração mede como que a velocidade varia conforme o tempo passa. No sentido prático, o que isso quer dizer, né? Então, vamos supor que eu tenho uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada segundo, a velocidade aumenta em 5 metros por segundo. Passado-se um segundo, velocidade 5. 2 segundos, velocidade virou 10. 3 segundos, velocidade virou 15. 4 segundos, velocidade virou 20. 5 segundos, 25. E assim sucessivamente. Como que eu calculo a aceleração? Variação da velocidade pela variação do tempo. Tá certo? Queridos, dentro daquelas habilidades que estão ali previstas para o nosso simulado, penso que esses objetos de conhecimento são aqueles que podem estar, então, aí, presentes no seu simulado. Bons estudos, não se esqueça, plataforma eClass, Enem Interativo, Caderno 2, sucesso, arrasa, confio em você. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.